extremamente... Porque é impressionante tu ouvir. Tu ouve um vídeo desse e tu fica impressionado de ver como é que funciona. Eu tenho certeza, porque todo mundo já fez grandes experiências quando pequeno. Eu acho que essa gurizada de agora não faz isso, mas a gurizada da minha época, isso lá no século passado, a gente abria bichos, a gente fazia experiência com o que a gente tinha pela mão ali para ver como é que funcionava. Tinha até aquelas louquinhas que abriam a cabeça da boneca para saber o que tinha dentro, abria o corpo da boneca para saber o que tinha dentro. Tu sabe disso, né? Tirava uma patinha de uma formiga, sabe? Ficava ali se especializando em ser torturador. Mas a gente queria saber como é que funcionava. Agora a gente só quer saber como é que joga. Entendeu? E quer saber como é que joga. E é fantástico. Então, esse vídeo está postado lá no nosso site, né? Ele está postado lá no nosso site. E lá você vai entender, junto com esse rapaz, como é que funciona essa parte do teu organismo. Aliás, como é que funciona o teu organismo. Isso é muito bom. Nossa, achei fantástico. Olha só, a célula doente entende que não tem mais vida, né? E ordena que a matem. Não, é incrível, sim. Margarete, é muito interessante. Todas elas são inteligentes. Todas elas têm uma função. Todas as células, cada micro-organismo tem uma função, tem um objetivo, tem uma missão. E são especializadas. E nós não sabemos da missa metade, não sabe nada. A gente sabe todas as fases de um computador, a gente sabe como arrumar um cabelo, como deixar um cabelo bonito, a gente sabe um monte de coisa, mas não sabe como é que funciona o nosso organismo. Não estou querendo xingar ninguém, não estou xingando ninguém, só estou pensando que talvez a gente pudesse individualmente, né, tentar entender como é que funciona e a partir disso, nada, né? Não tem grandes expectativas. Agora, nós temos que pensar também como é que a gente faz para fortalecer o sistema imunológico. Né? Como aumentar a imunidade através do quê? Porque daí, de repente, você poderia fazer junto com uma cesta básica, fazer uma cesta básica de melhorar a tua capacidade imunológica. E oferecer para as pessoas e levar para as escolas para fazer exatamente isso, para aumentar. Época de frio, o que nós temos que aumentar? Então, manda para a escola aqueles ingredientes para as crianças comerem na hora da refeição, aquilo certinho para a gente poder sobreviver, etc. e tal. Enfim, acordei hoje com aquela macaca de querer achar que a gente pode ter uma solução que não seja só reclamar, brigar, a culpa do governo, e que a gente pode buscar algumas outras coisas, sabe? Buscar algumas outras coisas. É bem por aí, né? É bem por aí. Você pode participar aqui conversando comigo pelo 986877340. 986877340. Beleza. Maravilha. Esse número é o número do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp. Participe, né? A farsa da mulher que se apareceu como professora, dizendo que precisa voltar. Sabe que particularmente, eu e o resto da torcida do Inter e do Grêmio, a gente fica impressionado com uma coisa. Esse povo do Bolsonaro, esse povo, principalmente aqui do escritório do ódio, eles são muito primitivos. Eles são, parece aquelas pessoas assim que chegaram numa sociedade nova para eles, onde eles querem impor umas regras que eles trazem lá do seu medievo,
lá da sua tribo. E essas regras é mentir. A regra número 1 é mentir. Mentir da maneira mais descarada possível. E se ajoelhar em cima do milho para provar que aquela mentira é verdade. Em cara de jacu na porta, né? Para mostrar que aquilo ali que eles estão falando é verdade. Esse caso aqui específico é o seguinte, teve o presidente da República, eleito por 57 milhões de brasileiros, ele postou um vídeo onde ele aparece em que uma mulher está ali fazendo um mega discurso, né? Dizendo que ela é uma professora, que ela precisa voltar. Se alguém tiver o material, me manda aqui, né? Dizendo que ela é professora, que ela tem que voltar a trabalhar, que tem que dar espaço, que tem que voltar a trabalhar, que é uma coisa mais ou menos assim, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E agora mostraram quem ela é. A mulher tem até um pedido de despejo contra ela por falta de pagamento, e ela não é professora, nunca foi. Mas eu também queria trazer a Joyce Hasselman. Eu concordei com ela, cheguei a postar no nosso Facebook lá. Já me xingaram por causa disso, né? Entraram aqui e me xingaram. Mas não tem problema. A Joyce Hasselman, ela está chamando o Bolsonaro de mentiroso, que ele não tem palavra. É que ela conviveu com ele, né? Conviveu com ele, sabe muito bem quem ele é. O Paulo Dias aqui está matando a charada. O comentário é nítido, o pedido desta deputada para voltar a ser confidente do Bozo. É ela e aquele que morreu, lembra? Como era o nome daquele que morreu? Aquele ex-deputado que morreu, que ele era ex-ministro. Era o Luciano Marciano, não me lembro o nome dele. Puxa vida, a gente tem tantos nomes e tanta informação na cabeça. Quem é mesmo? Puxa vida, esqueci. Mas ele morreu agora, um pouco antes do coronavírus aparecer, ele morreu. E, inclusive, ele morreu e enterraram logo em seguida, disseram que ele teve um infarto, foi uma coisa meio estranha. Bebiano, lembrei. O Bebiano também, quando falava, ele deixava nítida um apelo quase desesperado para voltar para o Bolsonaro. Então tem alguma coisa ali muito estranha, né? Mas a Joyce Hasselman, ela esteve no ventre da besta, dentro, né, do esquema, e, portanto, ela conhece bem, e ela diz, eu não sei se eu vou ouvir todo, mas vamos lá. Um processo de impeachment, o senhor sabe disso. Mas ou o senhor desce do palanque e lidera essa nação, ou o senhor faz um pacto pela paz nacional, ou o senhor tem a hombridade de fazer em pé o que combinou sentado, ou, de fato, o senhor vai acabar sozinho, presidente. Tem que ter palavra de homem, presidente. Tem que ser homem, presidente, para cumprir em pé o que combinou sentado. E, lamentavelmente, eu posso dizer, com toda a experiência que tenho, e com todo o conhecimento que tenho, e com tudo que partilhei desses momentos, nesse passado recente com o senhor não tem sido homem para cumprir em pé o que acorda sentado. Recebe as pessoas, promete diálogo, e quando viram as costas, ataca. Não faça isso, presidente, há tempo de consertar. Há tempo de consertar. Eu conclamo, eu desafio o senhor, presidente, e eu tenho autoridade sim para desafiá-lo, presidente. O senhor foi na minha casa pedir para que eu estivesse com você na eleição. O senhor foi na minha casa, o senhor fez vídeo público. O senhor se socorria comigo antes de ter Paulo Guedes e todo mundo aí em volta, quando ninguém acreditava no senhor. Perguntando, Joyce, vão me perguntar aqui na entrevista do Ratinho ou do Danilo Gentili sobre tal assunto, STF, o que eu digo? Sobre economia, sobre privatização, o que eu digo? Era comigo que o senhor se socorria. Então, presidente, eu aceitei ajudar o Brasil. Foi o senhor que pediu. Eu estou ajudando o Brasil, o senhor não. Está atrapalhando.
desce do palanque, vai governar. Ou então, presidente, pega o boné e vai embora, pede para sair. Tá aí, né? Foi o que disse a dona Joyce Hasselmann, que hoje é uma das deputadas mais votadas lá de São Paulo, né? Mas essa é a questão, né? É o Brasil que nós temos aí, votado, e muita gente defende o Bolsonaro sem defender abertamente, entende? Que a pessoa tem aquele nível, né, de estou em cima do muro, de repente, uma hora eu pulo de um lado, outra hora eu pulo do outro e vou indo, né? O isentão, o famoso isentão. Eu não sou de partido nenhum, eu não defendo ninguém, eu sou de todo mundo, eu acuso todo mundo, eu falo contra todo mundo, eu não tenho, sabe, é o isentão. Aí, então, quando chega na hora de fazer alguma coisa para valer, o isentão não sabe, porque ele não tem autoridade intelectual, moral, pessoal para dominar, para determinar e para assumir, porque cada vez que tu decide fazer uma coisa A, B ou C, as coisas podem sair ao contrário, né? Pode te dar um revertério, como se dizia lá em São Leopoldo, e tu tem que administrar isso aí. Mas tá aí, né? O cara não tem o que ele acorda, o que ele negocia sentado, depois ele não cumpre quando fica em pé. Você não é homem, presidente. Você não tem palavra. O que ele promete sentado, quando ele está sentado, ele depois que levantou, não está mais sentado, ele não obedece mais, ele não cumpre o que ele promete. É brincadeira, né? Brincadeira. E isso aí tem gente que decide que é isso aí, que tem que defender esse cara. Ou então ficar fazendo aquele tipo assim, o isentão. Agora mesmo a gente apareceu aí um empresário, ele diz que é industrial, que é empresário. Entende tudo de política, de economia, assim, né? Porque todos nós somos especialistas nisso, é obrigatório, né, hoje em dia. Mas ele defende o Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro realmente, o objetivo do Bolsonaro é salvar o Brasil do Foro de São Paulo, dos comunistas, do Paulo Freire. E assim, aí tu fica lendo o cara e não acreditando, as coisas desmoronando em torno dele e ele ainda completamente obsidiado, obcecado por uma ideia que não se... que a realidade não contempla, entende? Porque quando tu diz que Paulo Freire, que todos esses caras aí, essas pessoas, esses vultos, esses nomes importantes, eles fizeram uma coisa X ou Y, tu tem que ver depois, né, para saber as consequências aonde eles foram utilizados, aonde as ideias deles foram colocadas em prática, para saber. Mas o discurso deles é o mesmo e eles defendem o Bolsonaro. É uma coisa muito interessante. Eu acho interessante. O Bolsonaro conseguiu uma espécie de missão. E a religião contribuiu para isso. E muita gente acha que é só evangélica. Ontem eu ouvi um material de um grupo espírita, tipo assim, daqueles de nova era, de novo mundo que vem aí, as mudanças, o homem novo que vem aí e tal. E eu fiquei ouvindo, achando tudo muito bonito e tal, gostando da palestra. E, de repente, a moça começou a falar mal da Dilma e a dizer que era preciso uma pessoa que nos libertasse desse teatro cheio de palavrões, dessa cultura que está cada vez mais banalizada, dessa música, sabe? Então, assim, um discurso que não é feito só nas igrejas evangélicas, é um discurso feito nesses grupos de espíritas e espiritualistas que a gente não sabia, porque tu não está ouvindo o tempo todo, né? E as pessoas estão com a sua cabeça feita contra a Dilma, contra o PT, também nesses grupos. Eu ouvi ontem. Aí eu procurei mais 2, dei uma ouvida rápida, e realmente é assim um mundo novo, um mundo bonito, um novo homem, muito mais inteligente, muito mais isso, muito mais aquilo, mas para isso tem que combater, então,
o que o PT fez no governo nesses últimos anos, porque o PT roubou muito a questão da Petrobras. É assim, é uma legião, é realmente uma legião, não é por